Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. No domingo, dia 10 de março de 2024, estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Lembra você que estamos estudando neste trimestre sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. A leitura de segunda-feira, dia 4 de março de 2024, foi intitulada como Uma Ordenança de Jesus. E o texto sagrado escolhido foi Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20, que diz o seguinte: E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amados, durante o seu ministério terreno, Cristo deixou para nós preciosos ensinamentos, os quais não estavam associados a uma nova filosofia, um novo modo de pensar a vida, a existência e o mundo, como faziam os filósofos da época. Os ensinos de Cristo estavam diretamente relacionados com a sua missão, que foi salvar o homem que se havia perdido, Lucas capítulo 19, versículo 10. Além disso, seus ensinos eram práticos. O próprio Senhor Jesus deixou para nós célebres exemplos, como em João capítulo 13, quando ele mesmo lavou os pés de seus discípulos, e a sua vida de oração e submissão à vontade do Pai, como vemos na sua oração no Getsêmani, em Mateus capítulo 26, versículo 39. É claro, poderíamos citar outros exemplos. Em Atos capítulo 1, versículo 1, nos diz que Cristo fazia e ensinava, muito diferente dos fariseus que ensinavam, mas não praticavam o que ensinavam. Em Mateus capítulo 23, versículo 3, o Senhor Jesus disse: Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Quanto às duas ordenanças deixadas à igreja, não foi diferente. Na primeira ordenança, o batismo em águas, vimos que ele foi batizado por João Batista para que servisse de exemplo para todos nós. E no final do seu ministério ordenou: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Quanto à segunda ordenança, Cristo mais uma vez faz e ensina. Ele mesmo tomou o pão, deu graças e o partiu. Após, deu o pão partido a seus discípulos e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em seguida, ele tomou o cálice e afirmou que o mesmo representaria uma nova aliança, um novo concerto, um novo testamento, firmado não através do derramamento de sangue de animais, mas com o seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Portanto, celebrar a ceia é, primeiro, um ato de obediência diante da ordem: fazei isto. Segundo, um ato memorial recordando o sacrifício vicário de Cristo: fazei isto em memória de mim. Terceiro, um marco de ruptura com a velha aliança, pois temos uma nova aliança em Cristo. Hebreus 8,13. Com o seu sangue derramado, comprou para Deus homens de toda tribo, língua, raça e nação. Apocalipse 5,9. Quarto, é um ato de proclamação e esperança da sua segunda vinda, pois a celebraremos até que ele venha. Lucas 22:18 e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Quinto e último, uma celebração da comunhão dos santos, pois neste ato todos comem de um mesmo pão, o que simboliza a nossa unidade uns para com os outros e com aquele que é a cabeça, Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 7, Efésios capítulo 4, versículo 3 a 6. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.